Sejam bem-vindos ao Escatologia na Veia, mais uma vez com esse quadro que eu sei que vocês amam, o Franqueza Bíblica, onde nós falamos de assuntos com muita sinceridade e franqueza de uma forma mais humorada, né? Para que vocês compreendam, não quer dizer que o assunto não seja sério, mas nós falamos o assunto com um pouquinho de humor, né? E afinal de contas, muitas pessoas se perguntam, né? Porque nós estamos vivendo nessa época tão incrível, né? Essa época que todos falam do mesmo assunto, política. E estamos prestes a ver um segundo turno aqui no Brasil, né? E muitos ficam se perguntando, afinal de contas, o Nine, ele é inocente ou não é? Ele fez ou não fez? Roubou ou não roubou? Bom, eu não gosto muito de falar desse assunto, né? Então eu vou deixar com um convidado ilustre nosso fala desse assunto pra você. E eu quero convidar aqui o nosso querido Cangaciro. Fala pra gente, afinal, ele é inocente ou não é? O que você acha? Conta pra gente, vai. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma das acusações, nenhuma sequer das que ele foi condenado, nenhuma. Parte delas foi anulado porque 5 anos depois, o que é chocante, a gente tem que respeitar, porque a última palavra numa democracia, no Estado de Direito, é do Supremo. Mas daí admirar uma decisão dessa, para mim, não dá. Então veja, 5 anos depois, 14 recursos, mais ou menos na mesma direção depois, o Supremo entende que a vara de Curitiba não era a vara correta. Anula, porque não era o juízo natural, e manda começar tudo de novo. Isso não é inocentar, certo? É anula e manda começar tudo de novo na vara do Distrito Federal. Quando vai começar tudo de novo na vara do Distrito Federal, o Lula inteira 74 anos, 75 anos, e aí atinge a prescrição, que é o seguinte, a prescrição é você, depois de uma certa idade, você não é mais processado se a pena for X, Y e tal. Então ele não foi inocentado, ele simplesmente teve anulado o fórum, depois em Brasília, quando foi começar, foi prescrito. E as outras foram pela suspeição do Sérgio Moro, coisa que eu havia anunciado que ia acontecer. Então ele não foi inocentado, é mentira deles, estão mentindo despudoradamente, como se o Lula tivesse aqui uma acusação falsa, e a justiça disse, não, essa acusação é falsa, ele é inocente, isso nunca aconteceu. Então vocês entendem, o Ciro acabou de nos responder aqui, o Ciro foi ministro dele, o Ciro tá mais por dentro de tudo, inclusive tem algumas confirmações que ele fazem aí, que até o alertou que daria ruim de muita coisa que ele havia feito, porque ele havia visto ele completamente se perder. Inclusive, muitos perguntaram, pastor, teve o vencimento lá do primeiro turno lá do Nine, mas ninguém comemorou, pessoal, não vimos ninguém na rua, que negócio é esse que o cara tem milhões e milhões de likes na urna e ninguém tá na rua festejando? Lógico que teve festa, rapaz, vem comigo que eu vou te mostrar a festa que houve aqui, ó, a festa que teve aqui, ó. Festa no Presídio. Teve muita festa, assim. Quando ele ganhou, quando foi avisado que ele ganhou nas urnas, olha que festa. Ninguém pode dizer que não houve festa. Festa houve, ok? Agora, se a população não foi convidada, é outra coisa. Mas festa ninguém pode dizer que não teve, ok? Então, festa no presídio, foi muita festa que aconteceu no presídio. E nós vimos que toda essa festa que houve. E o problema é porque existe um plano por trás de tudo isso, né? Tudo que tá querendo instaurar no Brasil. E eu vou chamar aqui o próprio Nine pra explicar pra vocês que plano é esse. Vai, ô Nine, explica pra gente aí. Que plano é esse? Vamos lá. Só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil e tal. Decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Então, olha isso aqui. Então, os moldes para ser implantado o socialismo é de uma forma que a mente das pessoas seja introduzida de uma forma que eles possam introduzir o socialismo, porque não dá para pegar o socialismo no baco de uma nação, de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua. Não dá para pegar e trazer para cá de uma vez. Ou seja, tem que mudar a mentalidade das pessoas. É isso que o Nine faz, esse é o plano de Karl Marx, esse é o plano de todos aqueles que foram marxistas, de Lenin e tudo mais. Então é bem verdade isso que acontece, eles fazem a mudança da mentalidade, através da educação, através da política, através da mídia. Você que gosta de assistir o Play, você tá sendo conduzido por esse plano aqui do Nine. Vamos lá, solta o vídeo, pastor, solta aí, vamos lá. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo,
A gente, para implantar esse socialismo, levaria contra uns 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Então é isso que ele aposta, é isso que ele trabalha. Ou seja, o comunismo, o marxismo, o socialismo, o leninismo, tudo que é ismo, o diabologismo, tudo isso está sendo introduzido no Brasil ao longo de anos. E não é à toa que desde lá você pega 16, 14 anos atrás, toda essa instituição desse governo, quando houve no poder, foi justamente em colocar o Brasil em ruínas para a instituição do socialismo. Porque um povo que não tem aquilo que eu possa o prometer é o povo que eu não posso enganar. Ou seja, se as pessoas são prósperas, eu vou oferecer o que para elas se ela já tem tudo? Então eu tiro tudo que ela tem e vou oferecendo aos poucos, e assim toda eleição eu tenho que prometer. Foi assim que fizeram com o Nordeste, que sempre prometeram água e nunca levaram. Foi assim que fazem também com o Bolsa Família, que dão uma migalha para as pessoas, e agora o governo que está aumentou de uma vez por todas para as pessoas serem de fato abençoadas e procurar trabalhar para crescer mais e mais e investir um dinheiro, porque aquilo que eles davam antes através do Bolsa Família malemada para comprar comida. Então ele sempre tem essa ideologia marxista, socialista. É justamente isso que faz parte dos planos deles, que eles quase conseguiram instituir no Brasil e ainda estão tentando ainda nessa eleição. Mas você tem a oportunidade de escolher se você quer viver uma vida de socialismo ou se você quer viver uma vida de patriotismo. E por fim você fala, pastor, mas como que é esse negócio? Ele é culpado, não é? Foi, não foi? O que eles acusam certamente, ou o que eles, na verdade, como querendo descredibilizar o processo, aquilo que foi todo feito como uma verdadeira arapuca, era-se como, na verdade, o local que ele deveria ter sido julgado não era naquele local, e então o processo deveria voltar tudo de novo e voltar do zero, fazer todos os processos, todas as condenações no prédio correto. É somente isso que estava incorreto, ou seja, ele não deixou de ser culpado. Pelo contrário, continua fazendo. Falar nisso, vocês viram que ele fez agora com o fundão eleitoral? Que no qual ele usou todo o fundão eleitoral, praticamente 43% do fundão eleitoral, ele acabou usando numa empresa que foi aberta há 4 meses e 7 dias. Uau! Ou seja, imagina você abrir uma empresa, fala, quer saber, eu vou abrir uma empresa para trabalhar com marketing. E você começa a trabalhar com a empresa com marketing, em 4 meses você estoura no norte! Porque em 4 meses você pega um contrato que você vai lucrar 25 milhões de reais. É isso mesmo que tá acontecendo. Vamos colocar, de uma forma que vocês conseguem compreender. Vamos supor, vamos colocar aqui num contexto que vocês entendam muito bem. Vamos supor então que agora alguém vai e assalta uma pessoa. Só que na hora que ele vai assaltar, ele assalta essa pessoa, ele é pego lá assaltando, prendem ele, ele vai pra cadeia. Só que na verdade, quando ele foi assaltar a mulher, ele saiu assaltando, num bairro. Só que quando ele foi preso em outro bairro. Ou seja, o advogado dele chega agora e fala, não, mas o assalto não foi aqui, o assalto foi no bairro vizinho. Ou seja, todas as condenações que ele tomou aqui, ou seja, o assalto que ele fez, o latrocínio, tudo que ele fez, até tirar da vida de uma pessoa, tudo isso que a pessoa cometeu aqui só porque ele saiu correndo, fugindo da polícia, fugindo da galera que ia pegar ele, saiu fugindo e foi preso em outro canto. Aí ele tá ali, todo mundo já viu que foi ele, roubou e tudo mais, inclusive até devolveu um pouquinho daquilo que ele roubou. E devolvendo um pouquinho daquilo que ele roubou, todo mundo já o considerava como culpado, ele já tinha se conformado como culpado. Só que quando chega o advogado dele e fala, mas tá errado isso aí, porque ele roubou lá em outro bairro, ou seja, vocês que é desse bairro aqui vizinho não pode o condenar. Ou seja, tá encerrado aqui agora, tudo que vocês condenaram ele, prenderam, me dá ele aqui que nós vamos lá pro outro bairro, ele vai ser preso na delegacia de lá. E lá nós vamos agora colocar todo o julgamento a partir de lá. E aí foi isso que aconteceu. Ou seja, o assalto aconteceu, o latrocínio aconteceu, o roubo aconteceu, tudo aconteceu. Porém, a jurisdição, eles declararam que não foram a correta. Então agora pegou e zerou todo o processo e agora ele só tá indo pra outra jurisdição pra ser julgado lá.
E é exatamente isso que tá acontecendo com o Nine, né? Então, muitos pensam que ele é inocente, só que não. E ele mesmo sabe que ele não é inocente. Pelo contrário, continuam apoiando todos aqueles governantes que participaram até mesmo do mensalão, petrolão, tudo que é lão, tudo que é roubão, a cueca e tudo mais. Tudo que vocês já sabem que aconteceu durante a nossa história. Tudo isso, a ideologia marxista, a ideologia de esquerda continua apoiando todas essas coisas. Ou seja, você pode perguntar pra mim, mas pastor, ele não pode se arrepender e ir pro céu? Vai! Se caso houvesse um arrependimento, o problema... Lembra quando Jesus sempre perdoava alguém? Ele dizia, agora vai e não peques mais. Porém, continua cometendo os mesmos atos, falando das mesmas coisas, utilizando as mesmas mentiras, com os mesmos discursos, defendendo os mesmos ditadores, com as mesmas políticas e acusando as pessoas de coisas que elas nunca fizeram, ou seja, nunca houve mudança. Inclusive, quando for votar no Lula, leva o refrigerante, porque a pipoca ele já tá levando. Então, automaticamente nós entendemos que os resultados serão os mesmos. As mesmas roubalheiras, inclusive, acabaram de fazer isso com o fundão eleitoral de uma forma legal, mas completamente imoral. Agora, induziu e gastou a maioria do fundão numa empresa que foi aberta há 4 meses, por exemplo. O que você tem a me dizer disso? Pois bem, esse é o Brasil que nós vivemos e não, o Nine não é inocente. Ok? E pra finalizar esse vídeo, então nós dissemos quem, chamamos quem pra explicar pra vocês, afinal, ele é ou não é inocente, o que ele fez ou deixou de fazer. Nós convidamos quem? O vice do próprio, veio pra cá, o GG, o Geraldo. O Geraldo vai explicar pra gente o que foi que aconteceu. Explica aí, Geraldo, vai. De ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Então ele diz que quer voltar à cena do crime. Quem tá dizendo é o vice dele, ok? E aí você entenda tudo que nós estamos nos enviando, porque você que apoia um governo desse, ou apoia tudo que eles estão planejando fazer com o Brasil, pois bem, já imagina como vai ser o seu futuro, ok? Fui! Se bem quem vota nesse cara que enganou até o Satanás vai ficar tudo respiga, vai ficar tudo aí na grande tribulação, porque não é possível o cara apoiar aborto, apoia tudo que não deve, até o Satanás que ele engana, dá licença. Não, o povo que escolhe o que eles querem, saber de nada.